Nós somos chamados, estamos sendo desafiados este ano a fazer a diferença. Nós temos dito que para fazer, antes nós precisamos ver, para que nós possamos ser, e só então, de fato, nós vamos conseguir fazer. Vocês se lembram? Ser vem o antes do fazer, mas antes de ser, é necessário que eu veja. Por isso que o ano de 2020 e o ano de 2021 tem muita conexão. Aquilo que nós iniciamos no ano 2020 dizendo eu quero ver, tudo isso era necessário, porque é só vendo que eu vou conseguir ser, para que de fato agora eu possa fazer. E todos nós, hoje, estamos aqui, sendo desafiados pela palavra de Deus, para que nós façamos de fato a diferença na nossa geração. Amém? E eu quero te convidar para nós nos debruçarmos sobre a palavra de Deus, para nós juntos passearmos por ela e sermos edificados por essa palavra. E eu quero nesta manhã, permitindo o Senhor, falar sobre um tema muito interessante, que é uma personagem bíblica, que talvez para muita gente, às vezes desperta uma certa curiosidade, porque a Bíblia não fala muito dessa pessoa, a Bíblia não fala muito dessa personagem bíblica, mas o que a Bíblia fala, ela fala de uma forma muito impactante, muito interessante, que é a rainha de Sabá. E eu gostaria de falar com vocês nesta manhã, partindo daquilo que Jesus fala lá em Lucas, capítulo 11, verso 30, quando aqueles homens que o cercam pedem a Jesus um sinal. Eles queriam que Jesus manifestasse sinais, mas não é porque eles estavam interessados nos sinais de Jesus. Eles tinham uma expectativa que Jesus pudesse falhar no momento em que fosse manifestar algum sinal. Por isso eles queriam que Jesus manifestasse sinais e sinais, e Jesus os chama de geração perversa, porque eles queriam pegar Jesus em alguma coisa. Mas Jesus, que é Deus, ele responde dizendo assim, porque assim como Jonas foi sinal para os ninivitas, o Filho do Homem o será para esta geração. E aí vem um texto muito interessante, porque ele diz assim, a rainha do sul se levantará no juízo com os homens desta geração e os condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão, e eis aqui está quem é maior do que Salomão. E é interessante quando nós podemos olhar e ver o Novo Testamento e ver o próprio Senhor Jesus Cristo fazendo uma menção de alguém que viveu há muitos e muitos anos antes, de uma mulher que nós sabemos pela história, por aquilo que o registro bíblico nos deixou, que essa mulher, ela não fazia parte do povo de Deus inicialmente. Não era uma judia, não era alguém, uma daquelas que pertencia ao povo hebreu, era uma mulher que, segundo o relato bíblico, ela era uma rainha. Ela era uma rainha de uma localidade que, segundo os historiadores, muito provavelmente seja da Etiópia. E essa rainha, a palavra de Deus fala que ela veio visitar um dia a Salomão. E quando ela veio visitar Salomão, é interessante porque muitos naqueles dias, eu imagino que vieram visitar Salomão, e alguns até vieram para perverter o coração de Salomão. Mas essa rainha não veio com essa intenção. A Bíblia fala que ela era uma rainha, a Bíblia nos dá a entender que ela era uma mulher muito sábia, e a Bíblia nos deixa claro que a razão pela qual ela veio para ouvir de Salomão era acerca da sua fama que percorria toda aquela terra. Diz o livro de Crônicas, o segundo livro, no capítulo 9, diz, começando no verso 1, tendo a rainha de Sabá ouvido a fama de Salomão, veio a Jerusalém prová-lo com perguntas difíceis, com muito grande comitiva, com camelos carregados de especiarias, de ouro em abundância e pedras preciosas. E é interessante que quando ela chega, eu imagino, ela faz todos os tipos de pergunta para Salomão. Ela prova Salomão, ela prova a sabedoria de Salomão em todos os aspectos. Porque, na sequência, o mesmo livro de Crônicas diz assim, compareceu perante Salomão, na parte final do verso, e diz assim, e lhe expôs tudo quanto trazia em sua mente. Tudo aquilo que aquela mulher, que era uma rainha e que era uma mulher provida de sabedoria, tudo aquilo que ela veio provar Salomão, a Bíblia nos deixa claro que ela
na sua mente, tudo aquilo que ela trouxe, ela testou Salomão, ela falou com Salomão, ela questionou Salomão, ela perguntou Salomão. É curioso porque quando você vai nos livros de história, isso a Bíblia não conta, mas os livros de histórias dão aquelas, tentam imaginar quais foram os teores, né, os enigmas que aquela mulher disse. E é interessante porque em um certo momento lá, alguém diz assim, que de muito longe ela pediu para que se colocassem duas flores, uma flor natural e uma flor artificial, e perguntou a Salomão como identificar qual era a flor natural e qual era a flor artificial, e Salomão respondeu a ela dizendo, soltem as abelhas. Então eram enigmas que iam sendo trazidos, e tudo aquilo que ela tinha na mente dela, ela ia apresentando a Salomão, e Salomão ia dando resposta a ela. Então veja, o autor do livro, ele não conta quais foram esses enigmas, mas ele diz no verso 2 assim, Salomão lhe deu resposta a todas as perguntas, e nada lhe houve profundo demais que não pudesse explicar. Que coisa linda, né? Mas aí nós nos voltamos para o texto de Lucas e nos perguntamos o seguinte, o fato de você visitar alguém que é provido de muita sabedoria, o fato de você, muitas vezes, expor as suas dúvidas, o seu pensamento, aquilo que está na sua mente, conversar com alguém que é provido de muita sabedoria, seria isso algo suficiente para que essa mulher se convertesse, a tal ponto de Jesus dizer que no dia do juízo ela se levantará para servir de testemunha para condenar aquela geração? Vocês podem imaginar que o só fato de ela ouvir acerca da fama de Salomão seria o suficiente para impactar a vida daquela mulher e para que ela se convertesse? Nós estamos, mais uma vez, quero lembrar vocês, sendo chamados a fazer a diferença na nossa geração. E é interessante, porque eu começo agora, olhando para esses versos, me questionar, de que maneira essa mulher foi impactada? O que de fato fez com que essa mulher se impactasse? Teria sido só o fato de Salomão responder a ela os seus enigmas? A Bíblia nos deixa saber quem foi Salomão. A Bíblia nos conta acerca da sua sabedoria. Quando nós vamos no primeiro livro de Reis, no capítulo 4, a Bíblia diz assim, era a sabedoria de Salomão maior do que a de todos os do Oriente e do que toda a sabedoria dos egípcios. De fato, era uma sabedoria que extrapolava aquilo que se tinha como sabedoria naqueles dias. Tudo aquilo que aqueles homens conheciam naqueles dias, a sabedoria de Salomão era superior a elas. Diz a palavra ainda, compôs 3.000 provérbios. E é interessante porque quando você lê o livro de Provérbios, eu creio que essa quantidade aqui ultrapassa o registro contido no livro de Provérbios, de tal maneira que deve ter existido muitos mais outros provérbios que não vieram para a Bíblia, que não vieram para o relato bíblico, mas que foram compostos por Salomão. E foram os seus cânticos 1.005. Observe, discorreu sobre todas as plantas, desde o cedro que está no Líbano até o isopo que brota do muro. Também falou dos animais e das aves, dos répteis e dos peixes, de todos os povos. Vinha gente ouvir a sabedoria de Salomão, e também enviados de todos os reis da terra que tinham ouvido da sua sabedoria. Agora observe, a palavra de Deus está dizendo que de todos os povos vinha gente ouvir da sabedoria de Salomão, de todos os lugares. E a pergunta é, por que esses outros homens, por que até reis, muitos reis que vinham ouvir da sabedoria de Salomão, não se converteram? E só esta mulher, a palavra de Deus nos deixa claro, que esta sim, ao se deparar com a sabedoria de Salomão, esta mulher se converteu. Há algo aqui que nós precisamos buscar na palavra, entender, dentro desse contexto, o que é que impactou a vida dessa mulher? O que é que trouxe essa mulher o seu coração para a presença de Deus? Porque se muitos homens, se muitos reis visitavam Salomão, que era comum naqueles dias, por que é que só esta mulher entrou para o relato bíblico através do próprio reconhecimento do Senhor Jesus Cristo? Observe comigo agora o livro de Reis, porque há uma diferença. Quando nós lemos Crônicas, Crônicas repete muito o livro de Reis. Mas há uma diferença entre eles.
Reis é um livro que foi escrito antes da ida para o cativeiro e tem uma ênfase, retratar em detalhe a vida dos reis. Por isso recebe esse nome, Reis. E Crônicas é um livro que repete muito aquilo que está escrito em Reis, mas é um livro que foi registrado, um livro que foi feito na volta do cativeiro babilônico, ou seja, muitos anos depois, e a ênfase de Crônicas não está exatamente no detalhe da vida dos reis, mas está no sacerdócio. É por isso que, quando nós voltamos agora a nossa atenção para o livro de Reis, para esse livro que conta em detalhes a vida dos reis, ele vai nos fornecer uma chave, uma informação muito interessante. Diz 1 Reis, capítulo 10, verso 1, que é a repetição de Crônicas, de 2 Crônicas 9, mas que foi escrito primeiro, evidentemente. Então diz assim, tendo a rainha de Sabá ouvido a fama de Salomão, e aí prestem atenção agora, com respeito ao nome do Senhor, veio prová-la com perguntas difíceis. Então, quando nós recebemos esta informação, agora você pode começar a entender de que maneira a fama de Salomão corria naquela região. De que maneira, por que algumas pessoas vinham interessadas apenas em ouvir a fama dele, o conhecimento dele, a sabedoria dele, e outros vinham interessados em ouvir não apenas a fama, o conhecimento e a sabedoria dele, mas tudo aquilo que a sabedoria dele pudesse, de alguma maneira, revelar quem era o verdadeiro Deus. Então a palavra nos oferece essa chave e diz que esta mulher veio sim, mas ela veio mais interessada com respeito às coisas de Deus, com respeito às coisas do Senhor. E é interessante, porque ela ouviu a fama de Salomão, mas perceba que não foi uma curiosidade comum, ela foi atraída pelo nome do Senhor, né? E quando nós trazemos isso para a nossa vida, nós podemos fazer uma reflexão e dizer o seguinte, na nossa vida, muitas pessoas vão passar no nosso caminho, muitas pessoas com quais você vai se relacionar, e muitas pessoas que, por uma razão ou por outra, não vão permanecer e vão embora, e é possível que nessa caminhada você acabe edificando alguns, magoando a outros, tudo isso faz parte dos nossos relacionamentos humanos, mas o que de fato vai impactar, o que de fato vai marcar a vida daqueles que passam pelo nosso caminho, ou a vida daqueles nos quais nós passamos pelo caminho deles, é aquilo que envolve o nome do Senhor. Quando nós nos voltamos lá para aquela mulher samaritana, ela nunca mais foi a mesma a partir do dia em que ela teve um encontro com o Senhor Jesus Cristo. O que vai marcar, de fato, a tua vida, meu irmão, e o que vai marcar, de fato, o teu relacionamento, não é aquilo que você vive a título de amizades, a título de meros relacionamentos, mas é tudo aquilo que envolve o nome do Senhor. Tudo aquilo em que o nome do Senhor está presente, isso vai gerar impacto na vida das pessoas. A razão pela qual todos nós estamos aqui, e o que nos prende, eu posso afirmar isso com convicção, aquilo que me prende a esta cidade, aquilo que me prende a este lugar, é a igreja. É a vida dos meus irmãos, é esta família chamada Vida com Vida. Porque quando você olha daqui para cima, você vai ver que esse país oferece lugares maravilhosos, você vai observar que não apenas lugares maravilhosos, mas talvez lugares até mais baratos de se viver, mais econômicos do que a cidade de Miami. Não é a cidade mais cara dos Estados Unidos, mas é uma das cidades de um custo de vida elevado, mas o que de fato nos prende a este lugar, é este impacto que nós recebemos através do Vida com Vida. É esta visão, é esta pérola maravilhosa, é poder olhar para cada um de vocês e saber que eu posso contar com a oração de vocês, que eu posso contar com o abraço de vocês, que eu posso contar com o amor de vocês. E isso nós sabemos, que não é algo que nós encontramos em qualquer lugar. Esta mulher, ela foi impactada, não apenas pela sabedoria de Salomão, mas mais do que isso, ela foi impactada, porque ela pôde ver na vida de Salomão tudo aquilo que se relacionava às coisas de Deus, e isso foi impactando a vida dela. Observe que, ao se aproximar, essa rainha, ela começou a ver detalhes que eu creio que muito provavelmente em nenhum outro rei ela deve ter visto. Veja o que fala 1 Reis, capítulo 10,
quando justamente nós estamos entrando aqui nessa descrição, e agora vai começar a mostrar mais detalhes do que essa mulher viu na vida de Salomão. Porque nós estamos dizendo que nós precisamos ver para ser, para poder fazer. E essa mulher, ela foi capaz de ver. E o que ela viu? Diz a palavra do Senhor: vendo, pois, a rainha de Sabá toda a sabedoria de Salomão, e a casa que edificara, e a comida da sua mesa, e o lugar dos seus oficiais, e o serviço dos seus criados, e os trajes deles, a maneira como eles estavam vestidas, e seus copeiros, e o holocausto que oferecia na casa do Senhor, olha o que diz a Bíblia, ficou como fora de si. Essa mulher ficou extremamente impactada quando ela se deparou e ela viu a realidade daquilo que Salomão vivia. Mas note, essa mulher era uma rainha. Essa mulher não estava aqui sendo impactada por aquilo que talvez nós que não somos reis aos olhos humanos, nós que não somos rainhas aos olhos humanos, talvez alguém diga assim: meu marido costuma dizer que eu sou a rainha do lar, não é? A palavra de Deus fala que o Senhor Jesus nos chamou como reis e sacerdotes, está lá em Apocalipse capítulo 5, mas eu digo aos olhos humanos, se nós entrássemos num palácio, se você fosse convidado para se assentar à mesa de um rei, à mesa de uma rainha, eu fico imaginando que talvez fosse a pior refeição que você faria. E por quê? É porque você, ao chegar naquele lugar, você ia se deparar talvez com tantos talheres, com tantos copos, com tantos formatos de pratos, que você não ia saber por onde começar, não saberia como usar, não saberia exatamente o que fazer, você se sentiria constrangido, de tal maneira que você olharia e diria assim: eu ainda continuo gostando mais do churrasco lá com os meus irmãos, que desce picanha, e vai linguiça, e vamos que vamos. Então, meus irmãos, para nós, causaria talvez uma sensação diferente para essa mulher. Essa mulher estava habituada a isso. Esse era o dia a dia dessa mulher. Entretanto, a Bíblia está dizendo para nós que essa mulher, ela viu coisas que a chamou muito a atenção. E isso impactou a vida dela. Se nós trouxermos isso para a nossa vida, nós que estamos sendo desafiados, repito aqui, para fazer a diferença na nossa geração, nós teríamos que começar a nos perguntar o seguinte: como é que nós podemos fazer essa diferença na nossa geração? Domingo passado, o pastor Júnior trouxe uma mensagem aqui e nos lembrou que fazendo para o meu irmão, eu estou fazendo para Jesus. Nós saímos daqui na semana passada, e mais no final da tarde, nós tivemos oportunidade de visitar uma irmã nossa do GE, que está com Covid, e ela foi afetada de uma forma muito severa com o Covid. Então, isso abalou muito, todos nós, como grupo, percebemos e nos colocamos ali, cobrindo a vida dela, orando por ela. E no domingo passado, nós tivemos uma experiência muito gratificante, porque ao final da tarde, como grupo, nós nos unimos e fomos à porta da casa dela, orar por ela e fazer uma serenata. Sem ter contato próximo, ela ficou lá em cima, na varanda da casa dela, e nós embaixo, ali, orando e louvando a Deus, e aquilo, eu creio, impactou muito o coração dela, mas impactou mais o nosso. E quando ela pôs uma mensagem de gratidão, a primeira coisa que me veio ao coração foi agradecer, não permitir que ela nos agradecesse, mas nós a agradecemos, porque naquele momento ela foi o Jesus que nós pudemos prestar um louvor, prestar uma adoração. Ela foi aquele Jesus, porque fazendo para ela, nós estávamos fazendo para o Senhor Jesus Cristo. Então nós podemos entender que, de muitas maneiras, nós podemos impactar a nossa sociedade, nós podemos impactar a nossa realidade. E a pergunta é: como é que nós podemos contribuir para o crescimento do reino? Como é que quais seriam as atitudes pequenas, grandes, que nós podemos tomar e que isso vai gerar um impacto no meio em que nós vivemos? Como é que nós podemos contribuir para a obra do Senhor? Porque todos nós estamos sendo aqui trazidos e chamados por Deus para fazer a obra de Deus nessa terra, para pregar o Evangelho, para ganhar almas, para multiplicar a vida do Senhor Jesus Cristo. Esta mulher, ela foi impactada não por aquilo que Salomão falou, mas ela foi impactada por aquilo que ela viu.
O relato bíblico não traz nenhuma frase de Salomão, não traz nada que Salomão tenha dito, apenas faz menção que Salomão respondeu todas as perguntas daquela mulher. Mas o que ela viu a impactou. E o que é que ela viu? Observe, nós lemos aqui, ela viu a casa de Salomão, a forma como havia sido edificada, ela viu a comida na mesa de Salomão, ela viu o lugar dos seus oficiais, ela viu os seus criados, ela viu os trajes deles, ela viu os seus copeiros, ela viu a maneira como ele prestava culto a Deus. E isso a impactou. Isso fez com que aquela mulher se tornasse uma pessoa que agora tinha o Deus de Israel como o seu próprio Deus. Observe que todas essas coisas, meus irmãos, são coisas triviais. Eu não creio que Salomão tenha juntado toda a sua família, o seu palácio, e tenha dito assim: olha, a rainha de Sabá vem aí, vocês, por favor, coloquem a melhor roupa de vocês. Eu não creio que Salomão tenha feito isso. Eu não creio que Salomão tenha tido necessidade de dizer aos seus oficiais, aos seus copeiros, ter passado qualquer ordem ou qualquer informação dizendo assim: nós vamos receber a rainha de Sabá, estejam todos preparados. Não creio. Eu não creio que ele tenha feito isso. O que a palavra de Deus nos mostra é que através de uma vida comum, de uma vida trivial, daquilo que ele vivia no seu dia a dia, isso impactou a vida dessa mulher. E nós, hoje, temos que nos perguntar a nós mesmos, se a rainha de Sabá viesse à nossa casa hoje, o que ela iria ver dentro da nossa casa, o que ela iria ver na convivência conosco, no nosso dia a dia, isso seria o suficiente para impactar essa mulher a ponto dela se converter? Sem que você tivesse que falar, sem que você tivesse que abrir a sua boca, se essa mulher olhasse para você, isso seria o suficiente para que essa mulher desejasse o Deus que você tem. Porque nós falamos muito em multiplicar, em multiplicar, em multiplicar a vida do Senhor Jesus Cristo. É dizer, eu aqui nessa terra, eu fui chamado, e o meu chamado é para ser discípulo, para que eu possa fazer discípulo. O que essa mulher estava vendo com os seus olhos, a estava ajudando a ser discípula, para que ela pudesse então fazer outros discípulos. Se hoje a rainha de Sabá visitasse a sua casa, o que ela iria ver dentro da sua casa? Ela olhou e ela viu a casa de Salomão, a maneira como a casa de Salomão era edificada. E a pergunta é: como é que nós estamos edificando a nossa casa? Não é? Lembram-se que, há um tempo atrás, o pastor Júnior trouxe uma mensagem aqui muito interessante, que mostrava aquele jovem que tinha um espírito mudo, que pegava a vida daquele menino, ora o jogava no fogo, ora o jogava na água, tentando matá-lo, e o pai daquele menino traz o menino até os apóstolos, até os discípulos de Jesus. Jesus está no monte, e quando eles ali, o menino é exposto a eles não conseguem expulsar o demônio que estava na vida daquele menino. Então, quando Jesus desce do monte, aquele pai vem e fala assim: eu trouxe o meu filho para os seus discípulos expulsarem o demônio dele, mas os seus discípulos não conseguiram, não expulsaram, né? E Jesus olha para eles com aquela ira santa, né? Como que dizendo assim: até quando eu terei que ficar entre vós, né? Povo de pouca fé, né? Um povo incrédulo, geração incrédula. E ele traz o menino e expulsa o demônio daquele menino. Então a Bíblia fala que os apóstolos, em particular, vão questionar Jesus acerca disso. E é interessante o que fala o relato de Marcos, no capítulo 9, diz assim: quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não pudemos nós expulsá-lo? É possível que, se aqueles discípulos tivessem expulsado aquele demônio, aquele pai daquele menino, ao ver a autoridade dos discípulos, muito provavelmente teria ficado impactado. Não é verdade? Talvez muitos de nós podemos dizer, e acho que talvez você já teve uma experiência assim, de olhar e ver uma situação tão triste, uma situação tão dura, que você se cobrou por se sentir impotente diante daquela situação. É como você olhar e ver, às vezes, alguém numa cama, e ver alguém numa cadeira de roda, e você, como alguém que vive da fé, você gostaria de ter fé para chegar naquela pessoa e dizer assim: em nome de Jesus eu te ordeno, levanta e anda.
E você olha aquela cena, e talvez você ainda fica naquele misto de dúvida, você fica até com medo de dizer isso, porque acha que vai passar vergonha, e por conta dessa sua dúvida, a sua fé não opera, e você se sente impotente, e isso, claro, pode mexer com você, e você diz assim, se eu tivesse feito isso, e se isso tivesse acontecido, ia impactar a vida daquelas pessoas, e talvez aquelas pessoas se convertessem. Era exatamente isso que os discípulos estavam dizendo. Por que nós não pudemos expulsar aquele demônio? Porque se nós tivéssemos feito isso, aquele pai e aquelas pessoas que estavam ao redor, talvez tivessem todas se convertido. Mas Jesus diz a eles o seguinte: essa casta não pode sair senão por meio de oração e de jejum. E nós que estamos recebendo esse evangelho, nós sabemos o poder da oração, nós sabemos o poder do jejum através de palavras como esta. E o que nós hoje devemos muitas vezes olhar para dentro de nós mesmos e dizer assim, por que é que eu não estou orando? Por que é que eu não estou jejuando? Por que é que eu não estou estudando as Escrituras para que a minha fé aumente e para que na minha vida, quando eu for orar, na minha vida, nos meus relacionamentos, em tudo aquilo que envolve o nome do Senhor, por que é que a minha vida não está impactando a vida das pessoas a tal ponto das pessoas se converterem? Observe mais. Se hoje a rainha de Sabá visitasse a nossa casa, qual a ideia de papel ela encontraria ali acerca do nosso chamado? Será que ela teria ali dentro da sua casa uma noção clara de uma família organizada, em que o marido assume o papel de marido, em que a esposa assume o papel de esposa? Porque a palavra de Deus nos lembra em Efésios 5:25, marido, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. E Efésios 5:22 nos lembra o papel da mulher e diz, as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. A palavra nos mostra qual deve ser o papel do homem na sociedade, qual deve ser o papel da mulher na sociedade, qual deve ser o papel do homem na sua família, qual deve ser o papel da mulher na sua família. E nós, muitas vezes, vemos a inversão desses papéis. E a pergunta é, será que essas rainhas de Sabá, quando olham isso causa nelas algum impacto? Será que ao olhar para a nossa vida e ver realmente que os papéis estão invertidos, isso é algo que vai levar a uma conversão? Isso é o que nós temos que nos questionar. Não quero colocar peso sobre você, eu quero só alargar um pouco aquilo que essa mulher viu. A Bíblia fala que ela viu da comida que estava na mesa. Nós já dissemos aqui, como rainha, nada poderia surpreender essa mulher. Em termos de comida, o que poderia surpreender essa mulher? Aliás, quando você pega essas pessoas que são muito chiques, são muito ricas, têm acesso a tudo, eu creio que o que mais a surpreende é a simplicidade. Então essa mulher, olhando para aquela mesa, se tivesse um banquete naquela mesa, devia ter, se tivesse todos os tipos de comida, se tivesse todos os tipos de talheres, se tivesse todos os tipos de bebida, nada impactaria essa mulher, porque afinal de contas ela já era uma rainha, e esse devia ser o próprio dia a dia dela. Mas a Bíblia fala que ela ficou impactada com aquela comida. E a Bíblia, mais uma vez, nos oferece uma resposta muito interessante em João 4:34. Disse-lhe Jesus, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. E eu acho que quando ela viu aquela mesa, não foi apenas a mesa que ela viu, mas ela viu um Salomão que naqueles dias era temente a Deus. Ela viu um Salomão que naqueles dias tinha como prioridade na sua comida fazer a vontade de Deus. E eu creio que quando alguém olha para a nossa vida e nos vê fazendo a vontade de Deus, essa pessoa não tem como não ser impactada. Quando alguém é capaz de olhar para nós e ver o amor manifestado, ver um gesto de afeto, ver uma palavra de encorajamento, ver alguém que se dispõe a orar, sem cobrar, sem exigir nada em troca, não tem como isso não impactar a vida das pessoas. Se nós, de fato, nos colocarmos para fazermos a vontade de Deus, como é que isso não vai impactar a vida das pessoas? Diz mais, ela viu o lugar dos seus oficiais, o serviço dos seus criados, os trajes deles, os copeiros. Foi como nós dissemos aqui, eu creio que ela viu coisas triviais, mas o que ela estava vendo, mais do que isso, ela estava vendo uma casa em ordem.
Ela estava vendo uma casa em que as coisas funcionavam naturalmente. E quando a rainha de Sabá visita a nossa casa, tudo que ela precisa ver e encontrar ali dentro é uma vida organizada, é uma casa organizada, é uma vida em ordem. E você pergunta, pastor, como é que nós podemos, ou o que a Bíblia nos oferece para que a nossa vida se coloque nesse mesmo lugar, uma vida organizada, uma vida em ordem? E aí eu quero me valer de um princípio muito interessante que a palavra nos oferece, mereceria talvez até uma mensagem só para falar acerca disso, que é um princípio que nós encontramos em João capítulo 1, verso 11. A palavra de Deus diz assim, que Jesus veio para o que era seu. Observe bem, porque a gente costuma trocar esse verso, a gente costuma, por falta de cuidado, a gente interpreta equivocadamente esse verso. A gente costuma dizer que ele veio para os seus, mas não é isso que o relato bíblico está dizendo. O Evangelho de Jesus Cristo, aqui, segundo o relato de João, está dizendo assim, ele veio para o que era seu. E aí a palavra continua dizendo assim, e os seus não o receberam. E isso tem um significado muito especial, meus irmãos. Porque, veja, nós sabemos que todas as coisas foram feitas por intermédio de Jesus Cristo. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. O escritor de Hebreus fala que os mundos foram feitos através da palavra de Deus, o Logos de Deus. Jesus é o Logos, Jesus é o Palavra. Quando Deus fez tudo, haja luz, houve luz, haja firmamento, tudo que Deus foi fazendo, Ele foi fazendo através do Logos, através do Palavra, através da ação de Cristo Jesus. E Jesus está dizendo aqui para nós, que Ele veio para o que era seu. O seu, aquilo aqui Ele veio, é o tudo. Jesus, quando veio, ele veio para todo o cosmos criado. Jesus não veio apenas para um aspecto da sua vida. Jesus veio para todos os aspectos da nossa vida. Jesus veio para reinar e governar em todos os aspectos da nossa vida. O que ele está dizendo é, ele veio para o que era seu. Ele veio para todo esse cosmos que nós vivemos, todo esse cosmos que nós conhecemos, ele veio para tudo isso. Significa dizer que quando Jesus entra na vida de alguém, Jesus põe toda a vida em ordem. Não é apenas o seu casamento, não é apenas a sua vida financeira, não é apenas a sua vida familiar, não é apenas a sua vida espiritual, não é apenas a mesa da sua casa, não é apenas a sua conta bancária. Jesus vem e coloca em ordem toda a nossa vida, porque Ele veio para tudo aquilo que era seu. Então nós podemos olhar e ver que o que impactava a vida dessa mulher, era de olhar e ver que aqueles homens, aqueles oficiais, aqueles copeiros, a maneira como eles se vestiam, a maneira como eles se comportavam, a maneira como eles punham as coisas à mesa, aquilo demonstrava uma casa que no seu dia a dia, ela fluía naturalmente, porque o Senhor Jesus era o Senhor daquele lugar. Glória a Deus. E essas coisas de fato impactaram essa mulher. Veja o que ela fala nos versos 6 a 8 de 1 Reis 10. Ela diz assim, foi verdade a palavra que a teu respeito ouvi na minha terra e a respeito da tua sabedoria. Eu, contudo, não cria naquelas palavras, até que vim e vi com os meus próprios olhos. E eis que não me contaram a metade. Sobrepujas em sabedoria e prosperidade a fama que ouvi. Felizes os teus homens, felizes estes teus servos, que estão sempre diante de ti e que ouvem a tua sabedoria. Olha que coisa linda. Olhando todas essas coisas, esta mulher foi impactada. Esta mulher dizia para ela mesma, ela dizia, me contaram, eu ouvi, muitas coisas chegaram para mim, mas quando eu vi tudo isso com os meus olhos, eu posso afirmar, nem metade do que me contaram, hoje os meus olhos podem olhar e ver que você sobrepuja, que você está acima de tudo isso, que de fato todas estas coisas eram verdade.
Isso foi impactando essa mulher. É por isso que a gente agora, olhando para todo esse passeio que nós vamos fazendo, nós conseguimos entender por que essa mulher foi tão marcada. Por que Jesus chega a ponto de dizer assim, um dia essa mulher vai se levantar e ela vai ser testemunha contra essa geração perversa. O que é que foi marcando, o que é que foi forjando o caráter dessa mulher? Mas observe mais, ela viu mais uma coisa que a impactou muito, mas eu creio que isso foi o que mais chamou a atenção dela, talvez. Ela viu o holocausto que Salomão oferecia na casa do Senhor. É dizer, ela viu a maneira como Salomão prestava culto a Deus. E isso tocou o coração dessa mulher. Quando a rainha de Sabá olha para nós, e ela nos vê a maneira como nós servimos ao Senhor, a seriedade com a qual nós tratamos as coisas de Deus, a maneira como nós valorizamos a palavra de Deus, a maneira como nós damos atenção a tudo aquilo que diz em relação ao reino, será que isso não vai impactar a vida dessas pessoas? Será que essas rainhas de Sabá que estão aí espalhadas por essa terra não vão ser impactadas? Porque a gente tem ouvido de muita gente desigrejada, de muita gente que se afastou e de muita gente que talvez nem queira conhecer o Senhor Jesus, porque ouviu da fama de muita gente que deu mau testemunho. Mas eu quero lhe dizer que há muitas rainhas de Sabá que Deus quer alcançar. E essas rainhas de Sabá muitas vezes estão olhando para a forma, para a maneira como nós prestamos culto ao Senhor. É dizer o quanto nós valorizamos estar, por exemplo, num GE. O quanto nós valorizamos estar num culto de domingo na nossa igreja. O quanto nós não apenas valorizamos, mas mais do que isso, nós entendemos da sua importância. Quantos de nós, muitas vezes, diante de alguma situação, não podemos dizer, não, mas você não tem GE hoje? Não, mas eu tenho, mas eu posso faltar, não tem nenhum problema. Quando a rainha de Sabá olha uma resposta, olha uma atitude como essa, eu quero lhe dizer que isso desanima a rainha de Sabá. Mas quando ela olha para você e encontra em você alguém dizendo assim, meu irmão, eu lhe agradeço o convite, eu lhe agradeço que você queira me honrar, me convidando para ir à sua casa jantar, seja lá o que for, mas hoje eu tenho um compromisso com a igreja, hoje eu tenho meu culto de oração, hoje eu tenho o meu GE, hoje eu tenho culto lá na minha igreja, eu não vou poder, hoje eu tenho um seminário que vai acontecer lá na minha igreja, eu não vou poder. Quando a rainha de Sabá ouve essa resposta sua, no coração dela ela diz, eu valorizo a vida desse irmão, eu valorizo a vida dessa pessoa, porque ela leva a sério as coisas de Deus. A forma como essa mulher viu Salomão prestando seus holocaustos, prestando seus sacrifícios a Deus, aquilo tocou tanto essa mulher, que foi a primeira ocasião que essa mulher passou a glorificar o nome do Senhor. Acompanhe comigo o verso 9. Agora ela diz, depois do verso 6 ao 8, em que ela reconheceu tudo aquilo que ela viu, dizendo, Salomão, você sobrepujas em sabedoria. Agora no verso 9 ela diz assim, bendito seja o Senhor teu Deus, que se agradou de ti para colocar no trono de Israel, é porque o Senhor ama a Israel para sempre, que te constituiu rei para executares juízo e justiça. E é lindo, porque se você observar, tanto a palavra Senhor no início, como depois no meio, está escrito em letras maiúsculas. E isso é fruto da tradução, quando ela se depara com o nome próprio do Senhor, que é Yahvé. Sempre que na palavra, no registro original, aparece a palavra Yahvé, os tradutores, por respeito e para poder de fato identificar, eles colocam a palavra Senhor toda em maiúscula. E isso também nos revela o cuidado dessa rainha, o quanto ela foi impactada, porque ela estava dizendo, bendito seja Yahvé, bendito seja o teu Deus. Agora aquele Deus, ela chamava pelo nome. Agora aquele Deus, depois de ver tudo aquilo que ela pôde ver com seus olhos, ela ficou tão impactada, que o Deus de Salomão agora era o Deus dela, que ela o chamava na intimidade do seu próprio nome. E isso é maravilhoso. Foram estas coisas que foram impactando a vida dessa mulher, e ela se converte de tal maneira, que a Bíblia fala que ela chegou ao ponto
de trazer e dar os seus presentes e contribuir com Salomão. E isso fecha essa passagem bíblica que conta a história dessa mulher. Diz o relato bíblico: deu ela ao rei 120 talentos de ouro e muitíssimas especiarias e pedras preciosas. Nunca mais veio especiaria em tanta abundância como a que a rainha de Sabá ofereceu ao rei Salomão. E é interessante porque tudo que se sabe acerca da rainha de Sabá está contido aqui. É esse pequeno registro bíblico, é esse pequeno relato que não conta a resposta de Salomão, que não fala o que Salomão respondeu a ela, o que lhe foi perguntado, mas que mostra quais foram os detalhes que fizeram com que essa mulher se convertesse. E ao final da sua conversão, ela faz com que Salomão se enriqueça ainda mais. E aqui eu quero fechar, porque ainda tem um princípio muito importante para nós, olhando para essa palavra, para nós aqui poder, de alguma maneira, nos enriquecermos. Observe bem, Salomão, naqueles dias, já era um homem rico, e a palavra de Deus fala que Deus o foi enriquecendo muito mais, de tal maneira que não existiu homem tão rico na terra nos dias de Salomão como ele. E é interessante quando nós podemos compreender um pouco a forma como Deus trabalha também nesse aspecto da nossa vida, no aspecto financeiro. Porque eu vejo muitas pessoas dizendo que não pode vir à igreja, às vezes no domingo, porque tem que trabalhar, porque precisa pagar contas, porque fez, às vezes, ou tem compromissos pela frente e precisa pagar as suas contas, ou não pode ir ao GE porque tem que trabalhar, e porque também não pode, então, se descuidar da sua área financeira. Meus irmãos, eu quero lhes dizer, a Bíblia nos oferece mais um princípio, e eu vou praticamente terminar essa mensagem lendo esse princípio, mas antes de ler, é importante você entender que quando Deus quer abençoar a vida dos seus servos, Deus vai e faz com que reis e rainhas se convertam e inclina o coração dos reis e das rainhas ao favor do povo de Deus. Você que muitas vezes troca o reino de Deus por um trabalho, você está invertendo a ordem, porque a Bíblia fala que em primeiro lugar vem o reino de Deus. Eu não estou aqui te exortando, senão te lembrando a palavra com amor. Eu não estou te repreendendo, melhor dizendo, eu estou te exortando com muito amor para te fazer, através destas verdades bíblicas, colocar a sua vida em ordem, porque é isso que vai impactar as rainhas de Sabá que estão ao nosso redor. Então eu quero dizer para você que Deus também cuida da sua vida financeira, que se você for aquela pessoa dedicada às coisas de Deus, que se você levar a sério a sua vida espiritual, mais do que talvez você leva hoje o seu trabalho, Deus vai abençoar muito a sua vida, e Deus vai levantar muitas vidas que vão prover na sua vida, gente que vai te ajudar. Talvez você esteja preocupado com o seu documento, mas eu quero dizer que na tua fidelidade a Deus, Deus levanta pessoas que vão te procurar e vão se oferecer e vão dizer assim: eu quero aplicar para você um documento, porque eu entendo da parte de Deus que Deus te trouxe a esse país com um chamado. Deus vai prover tudo isso. Olha o que diz a palavra do Senhor acerca da arca da aliança, da arca que um dia Davi, a arca ficou 20 anos esquecida nos dias de Saul, e quando Davi assumiu o reinado, Davi quis trazer a arca, mas ele o fez de uma forma meio estabalhada. Ele colocou a arca em cima de um carro de boi, e vinha trazendo a arca em cima de um carro de boi, e a arca foi feita para ser carregada no ombro pelo sacerdote levita. Isso significa o contato que Deus quer ter com o seu povo. Deus quer que o povo tenha contato com ele. Então Deus estabeleceu que a arca só podia ser trazida no ombro pelos levitas, e Davi, de uma forma meio atrapalhada, coloca isso em cima de um carro de boi, e o carro de boi vem caminhando, e o carro de boi passa por uma pedra, e ele tomba, e a arca vai cair. Um homem chamado Uzá põe a mão, e vem da parte de Deus, aquele homem é imediatamente fulminado. Então a palavra de Deus ali mostra que Davi ficou triste com aquela situação, e a arca então foi colocada ali na casa de um homem chamado Obed-edom. E olha o que aconteceu quando a arca foi colocada na casa de Obed-edom. Diz a palavra de Deus: assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom 3 meses em sua casa. E o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo o que ele tinha. Sabe o que é a arca de Deus? É a presença dele, aleluia. Glória a Deus, aleluia.
Então, meus irmãos, para nós encerrarmos, eu quero dizer a você que você, assim como todos nós aqui, estamos sendo chamados para impactar as tantas rainhas de Sabá que estão espalhadas por essa terra. Pessoas que talvez tenham mais conhecimento que você, pessoas que tenham mais dinheiro do que você, pessoas que tenham mais posses do que você, pessoas que tenham mais títulos do que você, mas o que elas estão buscando é conhecer o Deus que você tem, é se apaixonar pelo Deus a quem um dia você se apaixonou. Que você seja este homem, esta mulher, que cause esse impacto nessa terra, de tal maneira que talvez você nem precise abrir a sua boca, só na sua maneira de viver, só no modo como é a sua casa edificada, a sua mesa, a maneira como seus filhos, a sua esposa se comporta, só isso seja o suficiente para que as rainhas de Sabá reconheçam que só o Senhor é Deus e que fora dele não há salvação. Vamos ficar de pé em nome de Jesus, e eu quero orar pela sua vida. Glória a Deus, aleluia. Essa é a palavra de Deus que não torna atrás vazia. Essa é a palavra de Deus que Ele nos traz com muito amor, com muito carinho, não para nos afrontar, mas muitas vezes sim, para nos confrontar em amor, para que a gente abra o nosso coração, a gente desperte para essas verdades todas e a gente cumpra com toda alegria o chamado para o qual nós fomos um dia tocados pelo Senhor. Deus te chamou, Deus te trouxe a esse lugar. E não pense que Deus te trouxe a esse lugar para que você apenas fosse alguém, um irmão de igreja, um religioso. Deus te trouxe a esse lugar para você ser um discípulo. E todo discípulo, ele multiplica a vida do Senhor Jesus Cristo. Ele faz discípulos. E hoje você aprendeu um caminho natural de se fazer discípulos. O seu modo de vida. Como nós podemos impactar, pastor, esta sociedade? Como nós podemos impactar as pessoas que estão ao nosso redor? Simples, com atitudes simples. É por isso que eu chamei esta mensagem hoje. Pequenas atitudes que geram grandes impactos. Que as atitudes que você toma no seu dia a dia possam impactar as pessoas com as quais você se relaciona. Amém? Feche os seus olhos. Eu quero orar pela sua vida. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te louvar, Senhor, pela tua palavra. Queremos te agradecer, Senhor, por poder voltar os nossos olhos e ver como o Senhor, através de algo tão simples, o Senhor alcança, toca corações e transforma. Nós queremos ser, ó Pai, esses canais de bênção aqui nessa terra. Que aquele que olhar para a nossa vida possa ver não a nós, mas a Ti, Senhor. Que aquele que aprender a andar conosco, conviver conosco, veja, Pai, ó Senhor, a nossa casa, a maneira como nós vivemos, a maneira simples em que nós buscamos o Evangelho do Reino, as coisas simples que nós vivemos segundo a Tua palavra, este amor tão maravilhoso, Senhor, que estas pessoas possam ser impactadas, tocadas, Senhor. Nós não estamos te pedindo, Deus, títulos, nós não estamos te pedindo, Senhor, palavras eloquentes, nós estamos te pedindo apenas, Senhor, um coração contrito e quebrantado, ao qual sabemos que o Senhor não rejeita. Faz em nós assim, Senhor, transforma a nossa vida hoje, Senhor, naquilo em que nós, talvez, em algum aspecto da nossa vida, não estejamos tão firmes, não estejamos, Senhor, tão em ordem, que nesta manhã, através da Tua palavra, Senhor, nós possamos hoje dizer para nós mesmos, nós vamos colocar o nosso altar em ordem, e isso vai refletir na conversão de muitas rainhas de Sabá nessa terra. Usa a Tua igreja, Senhor, usa o Teu povo que aqui está, porque eu me lembro o dia que eu passei por essa porta, entrei nesse lugar, o quanto eu fui impactado, Senhor, de ver a vida do meu irmão, de ver o modo simples como o Evangelho era pregado e vivido aqui entre nós, Senhor. E hoje, eu deixo tudo, eu largo tudo, Senhor, porque esta pérola é o que nós temos de mais valioso. Eu quero viver este Evangelho ao lado dos meus irmãos, Senhor. Nos ajuda como igreja, nos ajuda, Senhor, a estabelecer o Teu reino nesta terra. Nos ajuda a ser esse canal de bênção aqui. Nos ajuda a ser exemplos, Pai. Nos ajuda a ser modelos, porque foi para isso que Cristo Jesus morreu e foi para isso que Ele ressuscitou, para fazer de cada um de nós, Senhor, uma nova criatura. Homens e mulheres nascidos de novo, Senhor, que podem hoje olhar e dizer, eu sou a menina dos olhos do Senhor. Faz em nós, Senhor, todo o Teu querer.
opere em nós, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.